Olá, pessoal, boa tarde. Estou vendo aqui que os colegas já estão chegando. Vou aguardar mais um minutinho, tá? E aí a gente já conversa, já começa o bate-papo, me apresento e a gente entra no tópico do dia. Bom, vamos lá. Em respeito a quem aí já está presente, vamos começar a sessão de hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso segundo webinar da série especial de Black Friday. Eu sou Sabrina, eu sou especialista de comunicação aqui na Edrone e mensalmente eu preparo esses encontros para a gente trabalhar, para a gente pensar sobre estratégias e analisar mais profundamente as ferramentas que a Edrone te oferece para performar melhor no e-commerce e principalmente nas grandes datas do comércio, né? Pensando especificamente agora em Black Friday, nós preparamos uma série de sessões que acontecem 2 vezes por mês, são sessões ao vivo, e eu te convido a ficar atento nas nossas comunicações que nós fazemos dentro da plataforma e também pelas newsletters, e que nós contextualizamos esses eventos e você pode selecionar aí de acordo com o seu interesse. Então, os conteúdos especiais da Black Friday, eles estão separados em 3 grandes tópicos, tá? Nós escolhemos fazer dessa forma para explorar toda essa pré-temporada que nós temos até o grande dia e para que você consiga trabalhar os pontos principais do seu negócio, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista estratégico, para chegar bem preparado lá no dia 28 de novembro. E o tópico trabalhado, né, o grande assunto trabalhado nesse mês de setembro, é a construção e o engajamento da sua base, tá? Porque antes da gente pensar em oferta, antes da gente pensar em otimização, em performance de conta, em gatilho, em venda por si só, a gente precisa também garantir que o seu processo está pronto para engajar, que você está preparado para criar uma jornada interessante, uma jornada envolvente de compra para o seu consumidor. Quando a gente olha para os dados, o seu consumidor ele está disposto a gastar nessa Black Friday 2025, mas com algumas ressalvas que eu trago para vocês. Na nossa primeira conversa, há 2 semanas, eu mostrei que existe uma projeção de crescimento para a Black Friday deste ano, comparada com a Black Friday de 2024, tá? A gente tem estudos aí que apontam um crescimento maior que 40%, ou seja, o consumidor ele quer gastar, mas o que muitos dos textos dessas pesquisas que foram realizadas também ressaltam é o seguinte: essa população, né, esse consumidor, ele chega indeciso, mas disposto a gastar se tiver oportunidades realmente boas. Então, quase mais de 80% ali estão nessa situação de compra condicional, ou seja, se eu encontrar um produto nessa faixa de preço, se eu tiver a experiência desta forma, eu vou gastar. E o que, ele quer ver o que vale a pena para ele, né? Nessa Black Friday. E o que é o valer a pena do ponto de vista do gestor do e-commerce, do ponto de vista de quem está
programando essa campanha, de quem está preparando essa estratégia. As pesquisas também nos mostram que são descontos a partir de 50%. Então, o consumidor ele está acompanhando os preços da sua loja, os preços do seu produto durante esse período. A gente pode entender que ele é um consumidor um pouco mais preparado, tá? Ele está indeciso se ele vai gastar ou não, e ele quer gastar com sabedoria, digamos assim. Então, quando o seu desconto ele precisa ser um desconto real, tá? Não um desconto fictício, digamos assim, né? Essa estratégia de variar preços perto da Black, colocar um desconto que não é condizente, não é uma estratégia bacana, não é uma estratégia honesta, e o cliente ele está atento a isso. Então, trabalhe na sua estratégia para oferecer descontos reais e descontos competitivos. O consumidor ele também está muito atento à questão da logística, tudo que é favorável logisticamente, frete grátis, entrega rápida, isso está brilhando aos olhos do consumidor nesse ano, e também pagamento facilitado e variabilidade na forma de você realizar esse pagamento. Então, quanto mais opções você oferecer, maiores são as chances de você conseguir converter essa venda também. E claro, linkado a todos esses fatores que foram levantados nessas pesquisas realizadas até aqui, nós adicionamos aí uma jornada fluida. A experiência que você proporcionar para o seu cliente esse ano, ela vai ter um peso muito grande para influenciar uma compra, tá? Então, respostas rápidas, respostas certeiras também serão responsáveis por transformar essa indecisão em uma compra. E é aí que entra o nosso tema de hoje, que é o uso do WhatsApp junto com a inteligência artificial. O WhatsApp, porque ele é um ótimo canal para você trabalhar e nutrir o relacionamento com o cliente durante essa pré-temporada e também durante os cenários e os eventos que acontecem lá no grande dia e lá no mês de novembro, onde as coisas se tornam, a demanda se torna maior. Do sistema, de atenção e tudo mais. Então, ele é um canal ótimo para você se aproximar do seu cliente com muita sabedoria. A gente vai explorar um pouco mais isso também, porque você está entrando ali em um canal mais íntimo, né? Então, você também tem que ter uma boa prática nesse sentido. E quando aliada à automação, você consegue transformar esse processo em algo muito mais envolvente, rápido e principalmente escalável, tá? Então, na nossa agenda de hoje, nós vamos conversar sobre quais são as oportunidades que você tem hoje na Edrone com o WhatsApp, o que a plataforma oferece para você. Vamos discutir um pouquinho sobre automações dos nossos fluxos prontos, os nossos fluxos customizados. O que é isso, né? Trazendo um pouco do básico e vendo em ação exemplos práticos de clientes que utilizam, estratégias que eles utilizam, resultados que eles obtiveram, métricas importantes, né? Então, quais são os resultados que o WhatsApp, que as automações já estão trazendo para quem utiliza essas features na Edrone, e uma preparação geral para Black Friday. No nosso primeiro encontro, eu trouxe aqui alguns pontos que você deve estar atento. Nós temos materiais disponíveis nas nossas plataformas, no nosso site, na nossa página de materiais, que contam com um checklist completo desta primeira fase de setembro, temos a fase de outubro, a fase de novembro, para você ter em detalhes o que você deve fazer dentro da sua plataforma para chegar lá preparado, e não apenas chegar lá preparado, tá? Mas para já aproveitar essa pré-temporada para vender, para testar também a sua estratégia, para aquecer a sua base, para ver o que funciona, o que não funciona, e ter essa expertise no grande dia e tornar as fricções muito menores, tá bom? Então vamos lá. Falando especificamente de WhatsApp, eu acho que a gente pode concordar que o WhatsApp no Brasil se tornou o nosso canal oficial de comunicação, né? E os números eles não mentem. 96% das pessoas que possuem um smartphone hoje no Brasil, elas utilizam o WhatsApp todos os dias.
E acompanhando esse número de usuários, a gente também vê que a taxa de abertura desse canal é altíssimo, altíssimo, tá? De 10 pessoas ali que estão... para 10 pessoas que você enviar a sua mensagem, 9 delas vão abrir essa mensagem, tá? E acompanhado a isso, temos aí altíssimas taxas de conversão. A conversão de vendas através do WhatsApp, ela pode atingir até 60%. E não é à toa que cerca de 70% das empresas do nosso país, elas já utilizam o WhatsApp Business para conversar com os consumidores e a reação é bastante positiva. A grande maioria também, 82%, eles usam esse canal para interagir com as empresas. Ou seja, o que antes era um canal de conversa, o que surgiu como uma rede, né, para a gente estar em contato com a nossa família, com os nossos amigos, hoje já é vista também como um canal de decisão de compra. É um canal extremamente importante na sua estratégia de comunicação, de convencimento, de tomada de decisão. E é importante que você veja hoje e insira hoje o WhatsApp no seu fluxo, né? Na jornada que o cliente vai ter com você. O que, então, a Edrone oferece relacionado ao WhatsApp? Nós já oferecemos essa feature há um tempo, mas no último mês nós tivemos um upgrade super legal, atendendo às tendências e atendendo também aos pedidos dos nossos clientes que já utilizavam, que tinham vontade de utilizar o serviço. E ele está extremamente completo. Vou trazer aqui para vocês o que a gente tem de novidade. Então, hoje, utilizando o WhatsApp, você consegue enviar newsletters diretamente lá para o WhatsApp do cliente. Então, campanhas promocionais, ofertas, e aqui um detalhe extremamente importante, com segmentação. Você consegue escolher exatamente a sua base que você vai se comunicar e aumentar a chance de ser assertivo, aumentar a chance de ter bons resultados e de falar com a pessoa certa na hora certa. Eu friso bastante isso porque o WhatsApp é o nosso canal pessoal também, né? É um canal ali que a gente, como eu trouxe para vocês, a gente fala com amigos, a gente fala com pessoas próximas, então você tem que usar esse canal também com sabedoria, com relevância. Eu acredito que aqui essa é a palavra-chave, ser relevante. Quando você chegar ali, a chance de você ter atenção é altíssima, então fale algo que seja de valor para o seu cliente, ok? Outra forma de usar o WhatsApp hoje na Edrone são nas automações, nos nossos fluxos prontos e também nos nossos fluxos customizados. Quando você integra o WhatsApp, né, usa em conjunto com essas automações, você consegue criar jornadas específicas com gatilhos especiais e uma linguagem adaptada não só ao cliente, mas também ao comportamento que você está reagindo, seja um carrinho abandonado, seja um produto visualizado, seja na tentativa de uma recompra, algo que está bastante em alta também para essa Black Friday, a questão das assinaturas, dos produtos em recorrência. Então, você aliar o WhatsApp a esse tipo de cenário, a esse tipo de fluxo é algo bastante positivo, bastante recomendado. Terceiro ponto, nós temos o WhatsApp no inbox, então você consegue integrar hoje essa facilidade na sua caixa de entrada da nossa plataforma, na caixa de entrada da Edrone, centralizando ali as suas mensagens e respondendo de forma estruturada, tá? Acrescentando pontos aí, então, a rapidez, a agilidade, a organização, beleza? E, por último, o que essa funcionalidade oferece? Eu só consigo mandar mensagem escrita, Sabrina, como é que tá? Hoje você consegue mandar os textos, mandar links. Nós temos uma ferramenta dentro da plataforma que permite, já que você encurte esse link, economize ali o espaço, torne mais clean, né, mais confiável. Você consegue usar botões interativos redirecionando esse cliente
Por exemplo, se ele viu um produto, você consegue redirecioná-lo para fechar essa compra. Você também consegue configurar um botão de cupom, e ao clicar nesse botão, ele já copia o cupom e pode aplicar na compra. Então, está muito dinâmico, está muito legal. Você consegue acompanhar a reação dos seus clientes à sua mensagem, e essas reações também servem como métricas importantes para você medir o seu sucesso através desse canal, porque isso fica registrado nos nossos relatórios inteligentes, para que ali, no período que você tem esse hábito de sentar, de pegar, olhar os seus resultados e ver o que você pode melhorar, para isso também acompanhar aí a sua estratégia e o que você quer otimizar na sua operação. E, além de tudo isso, hoje, ao integrar o WhatsApp na Edrone, não sei se todos que estão aqui já utilizam, mas você ganha 500 mensagens para começar a usar a ferramenta, tá? É gratuito, você integrou, você fez o processo lá pela Meta, teve ali a validação, pode começar a usar, o WhatsApp está integrado na sua conta, você tem 500 mensagens para já segmentar e já pensar na sua estratégia. E para mostrar para você que 500 mensagens não é pouco, que com isso você já consegue gerar resultado, porque essa é a nossa intenção, que você já não apenas ative, mas já comece a ver aquilo funcionando para você. Eu deixo como curiosidade, assim, como informativo, um case que nós temos com a Sara Chefaquian, que utilizou o WhatsApp no Dia das Mães, tá? Eles fizeram uma estratégia super legal, aliando ali. Claro, teve uma copy, teve uma estratégia de cashback para impulsionar os clientes no Dia das Mães. Essa mensagem ela foi enviada também pelo WhatsApp para uma base, se eu não me engano, de quase 300 clientes, tá? E alcançou uma conversão de 10%, uma taxa de abertura de quase 70%. Então, o segredo também está na segmentação. Com 500 mensagens, se você tem um conhecimento da sua base, se você tem um conhecimento do seu ticket, se você tem um conhecimento do comportamento dos seus clientes com seus produtos, essa inteligência, essa segmentação, ela fica cada vez mais avançada, tá? E você também conta, é claro, com o acompanhamento, com a ajuda da sua especialista de conta. O nosso time de CS está disponível para ter um tempo com você, né, uma reunião com você, ajudar nessa análise de conta e levar insights do que você pode fazer com os recursos que você tem, quais são as automações que são interessantes para você ativar. Eu vou passar aqui daqui a pouco pelas automações mais recomendadas, mas existe sempre um adendo também de que elas são personalizáveis, né? Então, a depender ali da sua operação, de como está a sua venda, de qual que é o seu objetivo, isso pode variar. Então, lembre-se que você conta com o auxílio aí da sua especialista de conta e fique à vontade para entrar em contato com ela e pedir auxílio na sua situação também. Então, sobre o WhatsApp, o canal existe, nós temos ferramentas extremamente poderosas para você operar o WhatsApp hoje, começar a utilizar. O público espera por isso. Nós vimos ali uma alta taxa de reação a comunicações empresariais. Então, qual que é a próxima etapa? Usar o WhatsApp como uma peça-chave no processo decisivo. E acrescento aqui, uma peça-chave no processo decisivo de forma automática. E uma forma de fazer isso é usando o WhatsApp nos fluxos prontos. Os fluxos prontos são as nossas inteligências, as nossas automações de marketing, os nossos cenários de automação. E o que é isso? De forma bem resumida, tá? E bem simplificada, fluxos são fluxos automáticos de ações. Então, e-mails, podem ser mensagens, podem ser notificações, as segmentações que eu faço nesse fluxo também. E são cenários que são disparados de acordo com o perfil do cliente, de acordo com o comportamento do cliente. Então, por exemplo, considere que na Black Friday o volume no seu site ele aumenta muito, a demanda, a oferta aumentam muito. Então, existem pessoas que vão entrar, vão olhar o que você está ofertando, vão quase comprar o seu produto, mas imagina, ele tem mais de uma aba aberta, ele está vendo isso, está pesquisando, está querendo faz tempo, então
está sendo bombardeado com informações, pode ser que ele navegue, escolha um produto, deixe no carrinho, saia, esqueça disso, vá para outra ação, e é nesse momento, é esse gancho que você não pode perder. É aí que entra um cenário de automação de marketing. Então, um cenário de carrinho abandonado. A partir deste gatilho, a partir dessa ação, do seu possível consumidor, a automação, ela vai trabalhar por você. Então, a partir do momento que a automação, ela detecta que um carrinho foi abandonado, ela manda uma mensagem automática, porém personalizada, lembre-se disso, via e-mail, via WhatsApp, via SMS, você pode personalizar, você pode usar multicanal, com um incentivo, por exemplo, um cupom ou um gatilho de urgência ali para ele, o estoque está baixo, tem muita gente querendo esse item que você selecionou, preparei aqui para você, toma esse link, toma esse cupom, finaliza essa compra logo para não ficar sem. Então, você dá o incentivo com personalização, ou seja, não é um item qualquer, não é uma mensagem genérica, mas é dando highlight, né, dando destaque ali no produto que ele selecionou e, por fim, um link para finalizar a compra. Então, este é um exemplo de cenários de automação. Hoje a Edrone ela tem mais de 10 cenários de automação disponíveis para vocês. E eu selecionei aqui 6 cenários que são considerados as 6 automações que mais vendem, as 6 automações que mais trazem retorno sobre o investimento para os nossos clientes. Isso é com base nos nossos dados, é com base nos dados coletados das operações. E vocês podem saber mais, inclusive, sobre isso, como utilizar essa estratégia, como programar esses cenários. No nosso blog, a gente tem um artigo super legal sobre isso, mas basicamente são esses 6 cenários. Produto visualizado, ou seja, o cliente entrou, visualizou um item, saiu do site ou entra em ação com ele, olha, vi que você viu isso aqui, que tal um cupom para você finalizar agora? Um cenário de pós-vendas, boas-vindas aos novos inscritos. Então, o cliente acabou de se inscrever, você aproveita esse momento para se apresentar, para talvez levar uma educação sobre a sua marca, levar um cupom, fazer alguma oferta especial para ele. Recomendação de produtos com base em itens que ele visualizou, o que mais que ele poderia gostar na sua loja, recuperação de clientes, tem um cliente que está há um tempo sem ativar com você, sem reagir, sem interagir, sem comprar. Eu vou lá, eu mando uma mensagem para ele, eu tento entender o que está rolando, eu mando uma novidade, eu mando um lançamento da minha loja. Enfim, são fluxos que estão mais ali de acordo com o dia a dia do contato do consumidor com você. Por que eu comecei falando especificamente de carrinho abandonado? Eu não peguei um exemplo, um cenário aleatoriamente, mas eu selecionei o cenário que é considerado hoje a mina de ouro da Black Friday. É o cenário que mais traz retorno nesse momento. Durante o ano também, tá? Os números do cenário de carrinho abandonado são muito bons, mas durante a Black Friday esse número ele explode. E falando sobre abandono de carrinho, esse é um comportamento muito comum, é um comportamento muito esperado do consumidor. Para vocês terem noção, esse número de abandono ele varia de 50% a 80% durante o ano. E essa variabilidade é de acordo com a sazonalidade. Então, quanto mais perto ou de fato em datas especiais para o comércio, então Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, etc. Esse número ele sobe, não é diferente na Black Friday. Então, a média aqui da Black Friday é 60%, mas o que esse número também ele fala para a gente de uma forma positiva? Poxa, o abandono é alto, é um comportamento esperado. Então, primeira coisa, se é um comportamento que eu sei que o meu consumidor pode ter, eu também tenho que estar preparado do lado de cá. Então, o que eu estou fazendo para trazer essa receita para mim? E outro ponto que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: a competição na Black Friday ela é muito grande. Tem muita gente oferecendo muita coisa. E o fato do consumidor, do possível consumidor, né? Adicionar um item ao carrinho da sua loja é o sinal mais evidente de que ele está pronto para comprar, tá? Ele gostou
é alguma coisa ali que está precisando fazer ele finalizar essa compra, e esse alguma coisa vai ser você também, sabendo ativar os fluxos certos, sabendo falar no canal certo com ele, tá? Sabrina, e aí, como que eu sei qual que é esse canal? E agora eu tô meio perdido. Eu imagino que você já saiba aqui, com base na nossa conversa, com base nos dados que eu trago para você, que o WhatsApp com automação é um canal sem erro, é um canal certeiro. Os dados vão mostrar para a gente que as campanhas de recuperação de carrinho com o WhatsApp convertem 10 vezes mais que por e-mail ou só por SMS também. Ou seja, quando você aplica uma estratégia de carrinho abandonado, uma automação, você faz uma automação trabalhar para você nesse cenário, seja via um único canal, via e-mail, ou via WhatsApp, ou aproveitando esse multicanal, vocês têm dois ganhos, você tem vários ganhos, mas eu selecionei aqui os dois ganhos mais evidentes, tá? Primeiro, você recupera uma receita que estaria perdida, tá? Então, esse o mais o que mais se destaca aqui. E o segundo ponto, você oferece uma experiência personalizada, porque você faz o cliente se sentir lembrado. E retomando o que a gente conversou lá no início, o cliente está indeciso. O cliente desse ano ele está indeciso. E muitas vezes o que vai empurrar ele para a compra não são nem fatores tão palpáveis, tá? Não é nem a questão, claro, frete, o preço, eles entram no jogo sim, mas lembre-se, a compra, ela tem dois fatores. Ela tem um fator racional, tem um fator que o consumidor ele considera aquela compra do ponto de vista lógico, mas ela também tem um fator muito forte emocional. Então, os gatilhos, esse gatilho de fazer o cliente se sentir importante, esses gatilhos de urgência, você posicionar o seu produto de uma forma que faça o cliente achar que tem mais pessoas, não o cliente achar, né, mas o cliente vê que tem mais pessoas querendo aquele produto, que aquele produto ele está sendo vendido, provas sociais, enfim, estratégias que você adiciona a essa jornada vão funcionar como um fator fortíssimo para impulsionar, para eu esqueci a palavra agora, mas para direcionar esse cliente para compra, tá bom? Então, e é na Black Friday que isso vai separar quem só participa de quem cria jornadas engajadoras. São esses cuidados, sabe? Às vezes eu acredito que a gente lê sobre e ouve sobre cria uma jornada que encante, cria uma jornada envolvente e tudo mais, e às vezes a gente acaba até se preocupando. Caramba, que tanto é esse que eu preciso fazer? É claro que o customer centric ele está em alta, é extremamente necessário para que você se diferencie também, você tenha esse cuidado com o que o consumidor está esperando. Mas o básico bem feito, ele também funciona, ele funciona muito, né? E aqui muito cuidado com esse básico, porque o que o e-drone oferece, o que as automações oferecem, é algo muito robusto, é uma tecnologia completa, tá? Mas ele é básico do ponto de vista que da sua parte, as suas ações manuais, elas são baixíssimas, tá? A plataforma, ela trabalha por você, trazendo resultados expressivos, beleza? Então, eu acredito que o que a gente pode concluir nesse ponto, relacionado não só a carrinho abandonado, mas a cenários de automação e a ativação de WhatsApp junto com esses cenários prontos, é que a agilidade é um dos pontos que vai te diferenciar. E ela é essencial nessa época mais concorrida do ano, né? Com o multicanal, você consegue criar campanhas, você consegue alcançar o público certo na hora certa, tornando esse processo mais assertivo, mais prático, mais ágil. Lembre-se que seus concorrentes eles estão cuidando desse ponto. E você também não pode ficar de fora, tá? Porque isso vai fazer a diferença. Então, com essas estratégias, você consegue atingir audiências segmentadas de acordo ali com o objetivo da campanha. Você consegue usar recursos visuais para turbinar a sua mensagem, então imagens, botões.
você consegue automatizar diferentes direcionamentos. Então, pensando ali na jornada de compra, no caminho que o cliente ele percorre com você, você consegue hoje, com os fluxos da Edrone, explorar ponta a ponta, desde o começo até o final. Você tem cenários de automação rodando, funcionando para você, falando com o cliente, entendendo ali onde que está a atenção dele. Então, por exemplo, se eu preciso algo que ele veja nas próximas 2 horas, cara, é interessante que eu tenha um WhatsApp, é interessante que eu tenha um SMS, porque são 2 canais que têm taxas de abertura altíssima. Às vezes a gente traz termos técnicos aqui para vocês, né, de taxa de abertura e tudo mais, a gente até pensa, pô, legal, tem uma taxa de abertura alta, mas, no fim, o que isso significa? Significa que para essas estratégias específicas de urgência, como é o caso da Black Friday, é só hoje, é só nas próximas X horas, é só essa semana e tudo mais, você precisa que o cliente veja. E trazendo assim para a nossa realidade, por exemplo, eu tenho a minha rotina ali de 1 a 2 vezes, claro, fora de trabalho, né? Meu e-mail pessoal, por exemplo, 1 a 2 vezes por dia eu abro meu e-mail pessoal. Então, pense, não é o melhor canal quando você quer urgência. Se você quer fazer uma propaganda cara, uma oferta que é a próxima 1 hora. Se você me mandar um SMS, se você me mandar um WhatsApp, eu vou abrir isso. É muito certo, né? Os números mostram que ali quase 100% certo que eu veja o que você me mandou, que eu seja impactado pela mensagem. Então, é isso que a gente tem que ter o cuidado. Não é só encher de canal para falar por todos eles. É saber exatamente em que momento ativar cada um deles. E é essa estratégia que o nosso time te ajuda, os nossos materiais disponíveis em blog, os nossos materiais disponíveis nas nossas plataformas te trazem esse insight. E aí, um spoiler sobre multicanalidade, né? Nos últimos meses, nós trouxemos para você a novidade do SMS, dos upgrades aqui no WhatsApp. Estamos mostrando para você como utilizar essas automações em conjunto, mas no mês de outubro a gente vai falar de uma forma um pouco mais completa, mais detalhada sobre multicanais e te explicar a importância disso para a Black Friday 2025. Se você está acompanhando tendências, se você está pesquisando, se você está assistindo lives por aí, webinars focados nesse tema, com certeza você já ouviu sobre multicanalidade e não só sobre multicanalidade, né? Não só sobre essa onipresença, mas sobre a coerência na sua comunicação por cada um desses canais, como eles se complementam. Não é de forma jogada, é de fato uma estratégia de comunicação pensada para funcionar. Por fim, você também consegue acessar os relatórios e melhorar a sua estratégia. Através dessas métricas, através desses números, você vai entender, você vai conseguir, de fato, literalmente, né, medir o seu sucesso, ver o que está funcionando, o que você pode melhorar. No nosso próximo webinar, a gente vai falar melhor sobre otimização e performance, mas esse é o momento, estamos na pré-temporada, mas esse é o momento de você testar. Esse é o momento de você ver o que funciona, ver quais são os produtos que você mais vai vender. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias, eu não me lembro se foi a Amazon, era um estudo super legal, em que nos meses anteriores eles queriam fazer uma oferta de kits de meias. E eles não sabiam, meias e camisetas, se eu não me engano. E eram 3. Então, vinha 3 peças. Então, tinha 3 peças de 3 cores diferentes, tinha 3 peças da mesma cor. E nesses meses anteriores, eles colocaram essas variedades no site, viram qual que foi o kit que fez mais sucesso, e aí na Black eles apostaram nesse kit e venderam muito, sabe? Foi super legal. Então, esse é o momento de você, claro, não perder de vista o objetivo de vender, mas também ter espaço para essas brincadeiras, assim, sabe? Para testar seus produtos e ver o que é legal você apostar lá no grande dia. Para não ficar só nas minhas palavras, pensando ainda aqui nos nossos clientes, eu trouxe um exemplo da Comanda, um exemplo recente, que eles utilizaram o WhatsApp integrado ao fluxo pronto, né, a automação de visualização de produto. Então, um dia depois que o cliente entrou ali na loja deles, visualizou um produto, não finalizou a compra,
eles mandaram uma mensagem pelo WhatsApp, né, uma mensagem automática, com um cupom de desconto. Então, aqui ao lado vocês podem ver o fluxo. Eles escolheram por fazer um fluxo personalizado, um fluxo customizado. Quando a gente falou de automação, eu falei para vocês dos fluxos prontos. Então, são fluxos que a Edrone ela já deixa pré-configurada, você só precisa editar ali de acordo com as suas necessidades, mas a parte mais macros, digamos assim, né, já está configurada. E a diferença para os fluxos customizados é que você consegue, por exemplo, escolher quais gatilhos vão acionar a próxima ação, depois de quanto tempo, qual que é a mensagem que vai ser enviada, se vai ser um e-mail, se vai ser uma notificação e tudo mais. Você tem um pouco mais de flexibilidade, foi isso que eles fizeram na situação. E, como resumo aí, eles tiveram quase 70% de taxa de abertura, 10 pessoas que receberam, 7 abriram. E, no final, né, foram 40 dias, eu acho que eles analisaram essa ação, eles perceberam que 30%, a Edrone teve 30% de impacto no faturamento ali do período. Tá? Então, foi uma ação que deu super certo, tá? Foi uma tentativa ali de adicionar o WhatsApp na automação para ver como funcionava, o resultado foi super feliz. O cliente satisfeito aí com o WhatsApp. Então, para não ficar só nas minhas palavras, você pode ver também como que as pessoas estão utilizando isso em exemplos aí do dia a dia e que você pode explorar no seu e-commerce também. Então, vamos lá. A gente já viu aqui quais são as tendências para Black. Vimos como o WhatsApp e a automação eles podem trabalhar a seu favor para tornar esse processo mais ágil, para melhorar a sua performance, e agora é a hora de agir. Caso você ainda não tenha o WhatsApp integrado, o processo ele é bem simples, nós temos materiais de treinamento, tutoriais em vídeo, o nosso time também está disponível para te ajudar a fazer essa integração e já ter acesso, lembrando, às 500 mensagens gratuitas para você começar a utilizar, para você ver como é que funciona, se você gosta, se dá certo. Mas pensando no todo da Black Friday, eu espero que essa estratégia ela tenha ficado clara para você. Eu estou aqui no chat, se você tiver dúvidas, pode me mandar. Se você quiser pensar um pouquinho e mandar depois, você pode entrar em contato conosco através do hello@edrone.me. Vou mandar aqui. Não se esqueça dos nossos canais de suporte, Help Center, o nosso YouTube, tem FAQ, tem muito material fácil de você consumir e tirar essas dúvidas. Pensando na loja como um todo, no negócio como um todo, na parte técnica e tudo mais. Base de cliente que vai impactar. Você precisa ter em mente isso sempre. Não se esqueça de segmentação inteligente. Ela é a chave para bons resultados, tá? Não saia disparando. Não olhe para o número, às vezes, logo de cara. Pô, eu tenho uma base muito grande, vou mandar para todo mundo. Cara, sim, tem comunicação que faz muito sentido você mandar para todo mundo mesmo, atingir o maior número de pessoas possíveis, mas também é interessante e inteligente que você segmente em grupos que você pode atingir com mensagens mais específicas, um grupo que tem um ticket mais alto de consumo com você, pessoas que abandonaram o carrinho nos meses recentes, quem que comprou com você no ano passado. Então, faça esse filtro do ano passado, o que rolou, faz um review, vê o que você fez certo, vê o que deu bom, o que não deu, quais são o seu público, assim, sabe? E tenta fazer também, assim, uma tendência para esse ano. Teste, a gente já falou sobre isso, mas teste o volume antes da Black Friday, sabe? Teste o tráfego no seu site para ver se tudo funciona, veja se as suas integrações estão funcionando direitinho, seus templates de WhatsApp, seus templates de mensagem no geral, de SMS, de e-mail, as respostas automáticas se você tem configurado, o sistema de pagamentos, está tudo funcionando, o que você vai oferecer de diferente, então comece a pensar nisso, prepara oferta especial e personalizadas, né? Pense em cupom, pense em frete grátis, pense em oferta exclusiva para cliente VIP, aqui uma ideia de segmento para você explorar, ou clientes que têm você tem o WhatsApp deles, né? Então faça uma oferta especial, olha, porque você tem esse contato com a gente no WhatsApp e tal, aqui vai
algo pensado especialmente para você e faça ele se sentir especial. Verifique a sua operação. A gente está falando bastante de automação, bastante da máquina funcionando por você, e com certeza isso é uma grande parte, mas lembre-se também que pode existir uma dúvida humana, né? Pode existir a necessidade dessa interação e a sua equipe ela tem que estar preparada para lidar com essas dúvidas, para lidar também com crises, com algum tipo de problema que existe nessa situação. Então, não se esqueça do seu treinamento offline, digamos assim, e defina metas, tá? Então, para você mesmo medir quão bem sucedido você foi, para você, por exemplo, se você está querendo testar, eu estou querendo testar se o WhatsApp vai funcionar, se o SMS vai funcionar, se esse fluxo aqui vai se mudar X, Y da configuração desse fluxo, se vai ter alguma coisa diferente. Defina essas metas, porque às vezes a gente fica nesse medo de, pô, será que eu vou perder dinheiro? Será que vai dar certo ou não? Se você tem um objetivo claro do antes, de como está agora, depois que você implementa isso, o que aconteceu? O que aumentou? Foi bom mesmo? E aí você consegue ter essa autonomia, essa liberdade maior e essa confiança maior para investir, para crescer e para implementar cada vez mais melhorias. Eu sempre falo aqui nos webinars que a gente tenta trazer o maior número de informações para vocês, se vocês checarem as nossas bases de conhecimentos, elas são super ricas, para que você tenha autonomia, sabe? Para que você também tenha aí, entenda da estratégia e consiga identificar e concluir o que se encaixa bem no seu dia a dia. Beleza? Falei, hein? Eu não vi perguntas aqui no chat, então eu só segui, mas caso tenham perguntas, podem mandar para mim, que eu estou aqui, a gente conversa agora. Mas eu estou aqui para apoiar o seu sucesso. A gente vai se ver novamente em 2 semanas. Eu vou preparar o conteúdo para a nossa próxima conversa com muito cuidado, com muito carinho, pensando ali no que é relevante para você, para que você se saia bem nessa data. Se não tiver perguntas, a gente termina por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e fiquem atentos às nossas comunicações, tá? Que tem novidades aí sobre essa série de Black Friday até novembro. Um abraço, gente. Obrigadão.